que por intermédio, Senhor, desta mensagem, o Senhor possa trabalhar em nossa mente, em nosso coração. O Senhor possa, Pai, nos mostrar o quanto o Senhor se preocupa e o seu propósito, o seu projeto, a sua salvação não é apenas para a nossa vida, mas para toda a nossa família. Diga: meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Amém e graças a Deus. Amém? Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que irão acompanhar conosco. Deus nos entregou um estudo da palavra em prol da família, muito importante. Eu achei importante compartilhar com os irmãos por intermédio do Facebook. Nós vamos começar lendo o texto em Gênesis capítulo 7, no versículo 1. Olha só o que diz Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. O que eu gostaria de pedir para as irmãs aqui na igreja e também para os irmãos, as irmãs que acompanham em casa, que prestassem atenção, é que Deus, Ele dá a ordem para entrar na arca da salvação, que representa o milênio, que representa a vida eterna, que representa o novo céu, a nova terra. Entenda, a arca tipifica a vida eterna, tipifica o novo céu e a nova terra. E Deus dá ordem para entrar na arca não apenas aquele que estava sendo justo no meio daquela geração, mas ele e toda a sua família, que deu um total de 8 pessoas, porque foi ele, a esposa dele, 3 filhos homens e as suas 3 esposas. Então aqui é o pontapé inicial na Bíblia Sagrada, para a gente entender que desde o princípio, o amor, o projeto, a salvação de Deus não é apenas para uma pessoa, mas é para toda a família. Diga assim, Deus, Ele se preocupa com a minha família, como Ele se preocupou com a família de Noé. Esse é o nosso Deus, pode ter a certeza. Qualquer situação que você tem enfrentado na sua família não está despercebida aos olhos do Senhor. O Senhor tem visto e o Senhor, por amor a ti, já tem trabalhado em favor do seu lar. Amém? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 9 em diante. Gênesis, capítulo 17, versículo 9 em diante. O título é: institui-se a circuncisão. Aqui em Gênesis capítulo 17, nós iremos falar agora de outro personagem bíblico muito conhecido. Começamos falando de Noé, Deus salvando a sua família, e agora nós iremos falar de Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão? Exatamente, conhecido como o pai da fé, em quem Deus pré-anunciou o Evangelho, pois ele disse: em ti serão benditas todas as nações. Diga glória a Deus. Para quem não sabe, de Abraão é que vem o povo judeu, que até hoje em dia é reconhecido como uma nação lá em Jerusalém. Quem entende isso? E há judeu por todo o mundo hoje em dia. Veio de um homem amortecido, que foi escolhido por Deus, que até então era estéril, mas Deus deu a ele a condição de povoar, de ter filhos, de ter descendência. Amém? Só que quando Deus disse a ele que nele seria bendita todas as nações, Deus não estava falando só dos judeus, como os judeus pensam que só eles nos dias atuais são de Deus. Não, Deus já estava falando do Senhor Jesus, que por intermédio de Abraão, Jesus nasceu da tribo de Judá, por intermédio de Abraão viria o precursor, viria aquele que vai salvar a nossa alma, como tem salvado, e com ele nós vamos ressuscitar no dia de sua volta, ou então seremos transformados se Jesus voltar enquanto estivermos ainda em vida nessa terra. Amém?
Então olha só o que Deus disse a Abraão quando ele fez o pacto, a aliança com Abraão. Disse assim, disse mais Deus a Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 9: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Está vendo Deus falar com Abraão? Mas o que Deus já introduziu na aliança? Só Abraão ou a sua descendência, as próximas gerações também? Só Abraão? Não, mas toda a descendência. Então Deus te escolheu, mas Ele também visa salvar a tua descendência, a tua parentela, visa salvar as próximas gerações até o momento que Jesus Cristo ele desce nessa terra. Amém? Diz assim, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ou seja, Deus instituindo a circuncisão. A circuncisão, ela era a aliança de Deus com o homem nos tempos de Abraão. Era uma aliança que foi feita trazendo uma marca na carne. Quem está entendendo? Trazia uma marca na carne, no órgão genital masculino, para que todo homem fosse marcado e fosse tido como este é um homem de Deus, é uma pessoa escolhida por Deus, ele, sua esposa, seus filhos e a sua descendência. E hoje a marca que Deus nos dá é na carne ou no espírito? Hoje o que representa a circuncisão é quando o Espírito Santo entra dentro das senhoras, entra dentro de você, te dando a certeza que Jesus é o Cristo. Então a aliança de Deus é feita contigo, não por seu mérito, mas porque Deus ele te escolheu e é um dom gratuito de Deus para salvar a tua alma. Nós temos que entender que a salvação não é um mérito nosso, a salvação é um mérito do Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, pagando a pena de morte que era para ser nossa, morte e condenação ao inferno. Ele morreu por nós, só que a Bíblia relata que a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque não encontrou nele pecado, e por isso no terceiro dia ele ressuscitou. E se hoje, indiferente que faça 2000 anos que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo pisou nessa terra, se hoje você confessa que Jesus é o Cristo, não é porque um pastor te colocou goela abaixo, não é por causa de uma placa de igreja. Se você tem força para confessar que Jesus é o Cristo, é porque Deus, no Espírito Santo, Ele te visitou. Se lembra o que Deus vai dizer a Pedro? Por intermédio de Jesus, Jesus perguntou a Pedro: o que vocês dizem que eu sou? Houve um silêncio. Então Pedro, ele tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Porque o que te revelou que eu sou o Cristo não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, quando você confessa que Jesus é o Cristo, é porque o Pai que está no céu entrou dentro de você, como no dia de Pedro. Glória a Deus. Quem entende isso? Nós temos que entender isso para amadurecer. E quando é que Deus, o Pai que está no céu, entra em nós para nos dar a fé que Jesus é o Cristo? Quando nós já estamos tudo em santidade? Não. Porque a gente só passa a ter força para se santificar depois que a gente tem a certeza que Jesus é o nosso Salvador. Depois que a gente tem um conhecimento da palavra, onde Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. E o que isso tem a ver com a nossa família? Tudo. Porque às vezes você quer que o seu familiar mude da água para o vinho de um dia para o outro, e não é assim. Entenda, teve um tempo determinado para você e vai ter um tempo determinado para ele.
Seu familiar só vai ter força de ser transformado, mudado, por intermédio da graça de Deus. Ou seja, se Deus, Ele der esse presente que deu a nós, ao seu familiar, um presente não merecido, pode ter a certeza, como você foi transformado, a senhora foi transformada, assim também a nossa descendência, os nossos familiares serão o quê? Transformados. Amém? Então aqui tipifica essa aliança que Deus fez com Abraão, tipifica a aliança que hoje Deus faz conosco por intermédio do Espírito Santo, que nos dá a certeza que Jesus é o Cristo. E quando Deus fez essa aliança com Abraão, Ele fez visando toda a família de Abraão, todos os que moravam com Abraão, tanto que no versículo 12 vai dizer assim, olha só: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, o servo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Como assim? Olha o versículo 13: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Ou seja, minha irmã, meus irmãos que assistem, se a aliança com Abraão, que foi feita na carne, foi uma aliança perpétua, quanto mais a aliança que Deus tem conosco hoje, que é feita no Espírito, é uma aliança eterna. Amadureça, entenda, salvação a gente não perde, porque salvação é um dom gratuito dado por Deus, é dom de Deus, não é por intermédio das nossas obras, é por intermédio das obras do Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar. Quem entende isso? Então salvação é isso, a salvação, Deus Ele visa salvar toda a casa. Eu preguei aqui outra quinta-feira, e hoje eu lembro os irmãos, para que possam se estruturar na palavra, que o apóstolo Paulo e Silas, quando estavam presos e começaram a louvar, começaram a adorar, meia-noite Deus enviou um terremoto, então abriram-se todas as portas das prisões, quebraram-se as algemas, as correntes, e eles ficaram lá em obediência à autoridade, ninguém fugiu. O carcereiro que estava tomando conta dele pensou que eles tinham fugido e já ia se suicidar, ia se matar. Por quê? Porque o carcereiro que cuidava de um preso naquela época, se perdesse o preso, era pena de morte, ele já sabia. Quem entende? Só que Paulo gritou: ei, nós estamos aqui, ninguém foi embora, ninguém fugiu. Então o carcereiro foi até Paulo, caiu de joelhos, reconhecendo Paulo como um homem de Deus, e perguntou: meu Senhor, o que farei eu para ser salvo? E qual foi a resposta de Paulo? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Então a primeira coisa que você tem que ter dentro de você, você que luta pela família, é saber que a salvação não é só para ti. Deus não está pensando só em você, Deus se preocupa com toda a tua casa, principalmente os que habitam contigo na tua casa, principalmente esses. Cada casa tem que ter pelo menos uma pessoa para lutar pela família, para que aconteça o que aconteceu no tempo de Josué, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando tem o eu, Deus vai alcançar por meu intermédio a minha casa, mas se não tiver o eu dentro da minha casa, então fica difícil. Quem entende? Amém? Pastor, mas lá em casa só eu que sou crente. Glória a Deus. Então une a sua fé com a nossa, vamos orar pela sua família e vamos ter a certeza que Deus Ele já te salvou, visando salvar toda a tua família. Amém? Então aqui no versículo 13, Deus disse a Abraão: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. Ou seja, naquela época acontecia das pessoas elas serem negociadas, serem compradas para serem servas, escravas dentro da casa
do seu senhorio. Então veja que Deus, ele tinha a visão em salvar até aquele que era servo, diga glória a Deus. Tinha a visão em salvar os filhos, mas tinha a visão de salvar também o quê? Os servos. E hoje, por intermédio do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a gente sabe que a salvação é para as virgens prudentes, mas também é para as virgens nécias. E por que a gente sabe disso? Porque ali diz que quando o noivo chegou ao toque da trombeta, à meia-noite, quando chegou o noivo, todas elas foram ao encontro do noivo. Ou seja, todas as que estavam dormindo, tanto as virgens nécias como as virgens prudentes, elas ressuscitaram na primeira ressurreição, que é o encontro do tribunal de Cristo, que é o encontro do reino milenar de Cristo, da volta de Jesus. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vai dizer que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois estes daí, a segunda morte não tem autoridade sobre eles, antes eles são reino e sacerdotes para Jesus Cristo, diga glória a Deus. Mas é aonde entra a disciplina. Então salvas foram as 10 virgens, as que se portaram como filhas e as que se portaram como servas. Mas tem um galardão na volta de Jesus, aí é só para quem é filho e obedece, diga glória a Deus. Aqui diz: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Como assim o comprado pelo teu dinheiro? Olha aqui para o pastor. Porque aquilo que você adquire de forma honesta, Deus te dá governo sobre aquilo. Você tem governo sobre aquilo. Quando um ladrão toma força, rouba, assalta, ele não tem governo sobre aquilo, por isso vem fácil e vai fácil. Mas aquilo que você conquista, adquire de forma justa, então Deus te dá governo sobre aquilo dali. No caso de Abraão, era sobre os servos que eram comprados pelo dinheiro dele. Até esses alcançavam a aliança com quem? Com Deus, que era uma aliança perpétua, diga glória a Deus. Vamos lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 3 ao 7. Êxodo, capítulo 12, versículo 3 ao 7. Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 7, isto, diz assim: a instituição da Páscoa. Quem já ouviu falar na Páscoa? A Páscoa, até aqui no Brasil, é celebrada. Só que como que é celebrada a Páscoa aqui no Brasil? É celebrado por intermédio de uma festa onde os adultos honram as crianças, comprando chocolate, bolo, ovo de Páscoa para presentear as crianças. É assim a cultura brasileira, é ou não é? Porém a verdadeira Páscoa, que foi instituída por Deus, ela é feita totalmente diferente. Nós vamos ver aqui como que ela é feita. Eu já quero adiantar aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que acompanham por intermédio do Facebook, que a verdadeira Páscoa, ela foi instituída por Deus como? Tendo que matar um cordeiro, tendo que pegar o sangue do cordeiro, passar nas ombreiras da porta para ter a proteção do seu lar, e comer a carne daquele cordeiro assada. Por quê? Porque aquele cordeiro já tipifica, já representa o sacrifício de Jesus. Quem entende isso? Então, Jesus Cristo, para Ele trazer proteção para a tua vida, para a tua família, você tem que se alimentar dele, você tem que fazer uso do sangue dele, ou seja, você deve, além de crer que ele é o Cristo, também seguir a sua palavra. Vamos ler, diz assim, capítulo 12, versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada o quê?
Olha aí, mais uma vez Deus se preocupando com o quê? Com a família. Então que quando acabar essa pregação, ou então quando as senhoras irem para casa nessa noite, que você possa ir com o coração em paz, sabendo que assim como você se preocupa com a sua família, Deus também se preocupa, e muito mais do que você, com a sua família. Quem está entendendo? Diz ali: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 7: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga, no marco da porta, nas casas em que o comerem. Olha aqui para o pastor. E aquele cordeiro pascal, ele tinha que ser comido, e o sangue dele tinha que ser colocado na porta da casa, porque aquilo dali era uma marca. Então o espírito da morte que passava naquele dia não podia entrar na casa do povo de Deus. Olha aqui para o pastor, entenda uma coisa: até hoje em dia, por causa das heresias que nós temos praticado, da religiosidade, existem situações que alguns pregadores, antes de ter a revelação da palavra de Deus, como eu tenho hoje, uma clareza maior, eu também dava essa ordem, eu ensinava dessa forma errada. Qual forma errada? De mandar o povo pegar um suco da uva, representando o sangue desse cordeiro, e ungir as ombreiras da porta, para o espírito maligno não poder entrar na sua casa. Só que entenda, o que essa pregação, essa palavra quer nos ensinar é muito mais profundo do que isso. Não é apenas você pegar um elemento e colocar na ombreira da sua porta, lá na sua casa, mas é você de fato e de verdade se alimentar daquele que nos dias atuais representa esse cordeiro, que é quem? Jesus Cristo. Você se alimentar do Senhor Jesus, e então você também, por intermédio do seu testemunho, exalar o seu bom perfume, de tal forma que as pessoas de fora e também os demônios que agem nesse mundo vejam em tua vida a marca da promessa e não achem em tua vida nenhuma brecha para poderem semear as suas contendas, para poderem lançar os seus dardos inflamados, para poderem criarem as suas ciladas em sua vida, em sua família. Então esse cordeiro é a tipificação do Senhor Jesus. E assim como Deus ordenou para que a família toda se alimentasse de Jesus, Deus nos dá uma missão, a gente que crê em Jesus. E qual missão é? Que a gente leve, que a gente distribua do Senhor Jesus para toda a nossa família. Você tem que procurar oportunidades para falar de Jesus para os teus filhos, para os teus netos, para os teus conhecidos. Fale de Jesus sem reservas. Não seja um obeso espiritual, cheio de conhecimento, mas que não compartilha com ninguém. Olha só, eu estou aqui fazendo o culto hoje, Deus entregou essa mensagem, aí o Espírito Santo dentro de mim: eu não posso pregar só aqui dentro da igreja, eu tenho que pregar para o mundo, né? Porque hoje em dia pelas redes sociais, ora tem 1000 pessoas que assistem, ora tem 500, ora tem 200, ou seja, vai aonde Deus quer que vá, a mensagem chega para quem Deus quer que chegue. Então por isso nós entramos ao vivo para entregar essa mensagem. Tudo isso que nós lemos, seja em Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 17, Êxodo no capítulo 12, tudo isso demonstra que a salvação de Deus é para a nossa família. Deus está preocupado em salvar a nossa família, e também demonstra a importância de nós
passarmos adiante o que dele recebemos. A importância de nós pregarmos Jesus Cristo, sermos dispenseiros de Deus dentro da nossa casa. A senhora que é mãe, senta com seu filho, leia a Bíblia, pregue para ele, Deus vai te dar sabedoria. O senhor que é pai, senta com a sua esposa, com a sua família, prega para eles, investe tempo, se entrega em prol deles, e você verá de fato e de verdade o Senhor Jesus restaurando, transformando, abençoando todo o seu lar. Amém, igreja? E quem entende também essa mensagem, quem toma posse, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Pode fechar a Bíblia Sagrada. Olha o que Noé ele fez. Deixa eu entregar mais uma revelação sobre Noé. O que Noé fez? Ele pegou a família dele e levou para dentro da arca. Olha o que você tem que pedir a Deus: força, sabedoria para conseguir fazer. Ter força, ter sabedoria para conseguir trazer a sua família para dentro da igreja, porque assim a verdadeira salvação estará alcançando a vida de cada um deles. Glória a Deus. Deus abençoe a todos no Facebook aí. Amanhã à noite nós entramos ao vivo ali por volta de 7h45. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui onde é que fica para parar, aqui no cantinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Agora